Olá, meus irmãos, hoje eu estou aqui em Atenas, a casa do deus Zeus. Ele já foi Deus e ainda é Deus de muitas pessoas. Zeus e Deus é a mesma coisa. God e Zeus é a mesma pessoa. Deus e Zeus é a mesma pessoa. Só muda o nome de país, língua e cultura. Mas Zeus e Deus e God e Deus é a mesma coisa. Hoje eu estou aqui na casa do deus grego, em Atenas, na Grécia, para mostrar para vocês aqui, onde hoje é o templo do deus Zeus. Templo feito de pedra.